Olá pessoal, estamos de volta para continuar aqui as gravações dos vídeos sobre legislação penal extravagante. Eu sou o professor Vinícius Silva e esse é o euvoupassar.com.br. Uma honra para mim estar aqui gravando com vocês e passando muitas informações sobre a legislação penal extravagante, que é tão importante aí para concursos, tanto na área policial como na área de tribunais, na área administrativa. A gente tem uma relevância muito grande. Se você está querendo se preparar para a área jurídica, também aí é que a relevância aumenta mais ainda. Tá bom? Então, meus amigos, a gente estava conversando sobre a Lei de Identificação Criminal, que é a Lei 12.037 de 2009. Essa lei, ela veio para cumprir um mandamento constitucional, que é o mandamento de prever quais são as possibilidades de identificação criminal, caso, presta atenção, caso a identificação civil não seja realizada. E quais são os documentos que comprovam a identificação civil, como é que a identificação criminal tem que ser realizada, e ela trouxe um monte de coisa nova, principalmente em 2012, depois de uma reforma que houve nessa lei, que falou muito sobre a questão da identificação biológica por meio, né, do perfil genético, através do DNA. Coleta de material biológico para traçar o perfil genético foi algo que entrou aí na ordem do dia, principalmente depois aí de 2012, com a reforma que houve nessa lei. Tá bom? Beleza? Então a gente estava conversando aqui sobre as possibilidades que o delegado de polícia tem de, né, apesar de apresentada a identificação civil, mesmo assim o delegado proceder à identificação criminal do indivíduo, que foi apresentado para ele. E como é, professor, que a gente tem essa situação? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha no artigo 3º, na tela. Então na tela você tem aí o artigo 3º, que diz assim: embora apresentado o documento de identificação, poderá ocorrer a identificação criminal quando? Aí olha só a primeira situação que trabalha com a gente aí. Quando o documento apresentar Quando o documento apresentar rasura. Quando o documento apresentar rasura, como assim, professor? Tiver rasurado, riscado, não der aí para ver direito, ou então tiver indício de falsificação. Porque aí se ele tem indício de falsificação, mais ainda é importante você prestar atenção e descobrir aí, né, a verdadeira situação aí do documento, se é aquele mesmo ou não, porque aí, inclusive, a pessoa pode ser inclusive punida aí por um crime contra a fé pública, não é verdade? Se for o uso de documento falso, por exemplo. Então vamos lá. Item 2, né? Inciso 2º aí do artigo 3º. Quando o documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente o indiciado. É aquele caso que eu falei para vocês do CPF, do título de eleitor, da carteira de estudante, que não tem elementos suficientes para identificar. Ou não é um documento público, ou então não é um documento que venha com foto ou com informações que eu realmente preciso para identificar. Um crachá, por exemplo. Crachá não identifica ninguém. Na verdade, tem crachá que não tem nem foto. Então, como é que você vai fazer para identificar? Você pode identificar ele criminalmente? O delegado de polícia pode fazer isso de ofício, sem precisar de autorização judicial? Pode sim, nesse segundo caso também. Tá? Então, terceiro caso, né? Inciso 3º do artigo 3º. Quando o indiciado portar documentos de identidade distintos, com informações conflitantes entre si. É muito comum, às vezes o camarada tem duas identidades que ele está portando, ou então ele tem uma identidade e uma carteira CNH com números diferentes. O número da identidade dele é 1 e o número da identidade dele na CNH é outro. E aí, professor? Números conflitantes entre si. Aí ele pode, né, no caso, ele pode ser identificado criminalmente, isso sem precisar de autorização judicial. O delegado faz isso, pessoal, volta aqui. O delegado faz isso de ofício. Ele faz assim, não, eu quero lhe identificar criminalmente agora e a lei me garante isso sem precisar eu pedir ao juiz. E aí ele vai e cria isso daí sem o menor problema, tá bom? Beleza? Vamos adiante. Ele vai identificar criminalmente sem necessidade de representar o juiz. Inciso 4º. Quando a identificação criminal for essencial às investigações policiais, segundo o despacho da autoridade judiciária competente. Cuidado. Quando for essencial, esse aqui é o caso que vai tomar mais tempo, que a gente vai esmiuçar ele daqui a pouquinho. Quando for essencial às investigações policiais, segundo o despacho da autoridade policial, da autoridade judiciária, e aí quando ele fala despacho,
O melhor era ele ter dito decisão, não é? Porque tem que fundamentar, não é um mero despacho, é uma decisão, ele tem que dizer por que é que ele acha que aquilo ali é fundamental, é essencial, que decidirá de ofício ou mediante representação da autoridade policial, ou do Ministério Público ou da Defesa. Ou seja, a Defesa pode representar, pode pedir, professor, uma identificação criminal? Pode, mas eu não entendo como é que a Defesa vai pedir uma identificação criminal. Isso não vai ser prejudicial, não, para o cliente do defensor? Não, gente, muito pelo contrário, pode ser fundamental para a defesa dele. A polícia ele está sendo investigado por um crime de homicídio, ele diz, não, quem cometeu foi meu irmão, que é irmão gêmeo. Ele disse, como é que você vai saber e tudo, não sei o que, aquela história toda. Não, eu vou identificar aqui criminalmente, e eu preciso me identificar para que a polícia possa ver que não fui eu que cometi o crime. Eu aqui, foi uma pessoa que parece muito comigo e que apresentou o meu documento, por exemplo. Então ela vai ser identificada criminalmente por pedido, por representação, por requerimento da defesa. A defesa pode pensar nisso de forma a desincriminá-lo, a desindiciá-lo, para ele sair do foco das investigações do cliente. E aí sim, a gente prossegue, a autoridade policial vai, beleza, então não era você? Então a autoridade policial vai, então deve ter sido seu irmão gêmeo, então nós vamos para cima dele agora. E aí a autoridade policial vai tentar buscar elementos que possam vincular a autoria delitiva a outra pessoa, porque aquela já está se desvinculando do fato delituoso, a partir, obviamente, da sua identificação criminal que foi realizada por pedido da defesa. A autoridade policial também pode representar nesse sentido. E quando a autoridade policial representa, é muito bacana, porque aí nasce uma peça de representação do delegado de polícia. O Ministério Público também pode pedir. E aí é interessante porque você vai ter que fundamentar, você vai ter que fazer uma peça e vai pedir ao juiz. Cuidado, nesse caso 4, quando a identificação criminal é essencial às investigações policiais, quando é para fins de investigação, eu tenho que pedir aí a autorização do juiz. E quem é que pode fazer esse pedido? O delegado, o promotor de justiça e a defesa. O advogado de defesa também pode. Essas três figuras podem representar o juiz para determinar a realização desse exame, dessa identificação. Eu não posso fazer a identificação criminal para esses fins sem a autorização do juiz. Eu preciso que o juiz me autorize a tomar essa medida. Preciso que ele faça isso. Tá bom? Então vamos adiante. Item 5. Depois a gente vai voltar a falar desse inciso 4º, tá bom? Lá na frente eu vou comentar mais com vocês. Inciso 5º. Constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações. Então você está lá identificando, realizando a identificação, a investigação, e você prendeu alguém, ou alguém foi apresentado para você como autor do delito, e aí consta nos registros da delegacia o uso de outros nomes. Fala, rapaz, mas tem uma foto tua aqui que está dizendo que o teu nome era tal, tu fica usando um nome falso, aí diferente qualificação, ó, aqui tem dizendo que você tinha não sei quantos anos, agora está dizendo diferente. Aqui tem dizendo que você era casado, você é solteiro, aqui tem dizendo que o nome da sua mãe era fulano, aí você agora está dizendo que é ciclano. Então, pessoal, obviamente, no caso do inciso 5, nós temos uma possibilidade do delegado de polícia do delegado de polícia proceder à identificação criminal sem necessidade de decisão judicial a seu favor, se constar nos registros policiais o uso de outros nomes. É o famoso falsário, né? Ele começa a usar vários nomes, olha, ele usava nome tal, e aí o delegado, não, então vamos identificar ele criminalmente para saber que essa pessoa é essa aqui das digitais e da fotografia que eu estou mostrando, tá bom? Vamos para frente. Inciso 6º. Quando o estado de conservação, a distância temporal ou da localidade da expedição do documento apresentado impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais. É muito comum. O camarada tem uma identidade velha pra caramba, meu povo, mas é muito velha. É uma identidade com foto preto e branco. Isso acontece muito no interior. No interior, às vezes, você vai atender alguém, você vai lidar com um agricultor, e aí ele tem um documento, e o documento velhinho, a distância temporal, ó, enorme em relação ao dia atual, e aí você, na hora que começa a prestar atenção, a foto da pessoa, ela não se parece assim, você olha para a foto, olha para a pessoa, olha para a foto, tenta ver ali algum traço e não consegue. Então, nesse caso, se o delegado de polícia for apresentado uma pessoa com documento de identificação nessas circunstâncias, nessa situação, né, de estado de conservação, ou então de distância temporal,
ou da localidade de expedição do documento apresentado, impossibilitando a completa identificação dos caracteres essenciais, aí então, obviamente, o delegado vai poder proceder também de forma de ofício, né, de forma automática, sem necessidade de decisão judicial ao seu favor, a identificação criminal por meio datiloscópico e fotográfico, tá bom? E parágrafo único na tela. Então a gente tem aí na tela o parágrafo único do artigo, que diz o seguinte, né, nós estamos falando aí do artigo 3º. As cópias dos documentos apresentados deverão ser juntadas aos autos do inquérito ou outra forma de investigação, ainda que consideradas insuficientes para identificar o indiciado. O indiciado chegou lá com as cópias da identidade dele e do CPF. Aí, obviamente, cópia não, né? Não dá para identificar porque é cópia. Aí o camarada não, aí não tem como, ele não vai estar identificado criminalmente, quer dizer, civilmente, e a gente vai ter que proceder à identificação criminal. Só que, caso ocorra isso, você não pode descartar aquelas cópias. O que o parágrafo único diz é que as cópias dos documentos apresentados deverão ser juntadas. Então, na verdade, é uma regra, um mandamento que o dispositivo legal aqui dá à pessoa para a qual for apresentada a cópia, de juntar essa cópia aos autos do inquérito ou de qualquer outra forma de investigação. Quando ele fala qualquer outra forma de investigação, ele está incluindo não só a autoridade policial, como também o Ministério Público, que pode, por meio de outros instrumentos investigativos, proceder, né, na busca da materialidade e autoria delitiva, pré-processual. Tudo bem? Então é isso, pessoal, juntar a cópia dos documentos. Vamos para frente? Artigo 4º agora. Quando houver necessidade de identificação criminal, a autoridade encarregada tomará as providências necessárias para evitar constrangimento do identificado. Ou seja, tem um certo constrangimento. Imagina que o lugar onde você bate foto é bem na entrada da delegacia, num corredorzinho que tem ali, que passa gente, que todo mundo olha, aí você, ó, vai pra lá, fica aí. Agora de frente, de perfil, e fica batendo aquelas fotos num lugar onde todo mundo vê. Ou então, aquele procedimento para você, né, tocar piano, para você, em que você suja os dedos com aquela tinta preta, desagradável, e aí começa a colocar. Eu não acho que não é, na minha opinião particular, não é constrangimento nenhum. Mas hoje em dia existem dispositivos que fazem isso de forma totalmente, muito mais higiênica, sem precisar marcar os dedos da pessoa e sujar daquela forma. Eu, quando tirei minha identidade, que eu tenho até hoje, uma identidade já antiga, eu tirei, eu acho que foi no ano de 2001. Olha só, tem 15 anos que eu tirei a identidade. É o caso, né? A distância temporal é enorme, né? Então eu nem uso mais a minha identidade para me identificar. Ou uso minha carteira funcional, ou então uso a minha carteira nacional de habilitação. Elas servem para essa finalidade, como a gente já viu no começo da aula. Então, pessoal, na minha época era aqui no Instituto de Identificação do Ceará, aqui mesmo em Fortaleza, no bairro Benfica. A gente de Fortaleza vai saber, lá não tinha equipamento eletrônico nessa época que pudesse coletar as digitais para identificação, para tirar a identidade, né? Porque a gente coloca todas as digitais e tudo, é um procedimento normal aí do Instituto de Identificação. E aí tinha que ser na base da tinta, meu amigo. O camarada pensava aqui tudo, e aí depois bota o dedo aqui, aquela história toda, depois você tinha que lavar com um sabão lá que não tirava nada, aquela confusão. Então, um constrangimento do ponto de vista até de higiene, mas a lei ela garante que quando houver essa necessidade de identificação criminal, a autoridade que for proceder a ela tem que tomar todas as providências para que não haja nenhum constrangimento para o identificado. Porque, obviamente, nós estamos num Estado democrático de direito, a pessoa não pode ser estigmatizada por conta daquela identificação, ela não pode sofrer com aquilo, tá bom? Porque, obviamente, impera aqui o princípio da presunção de inocência, ou seja, mesmo eu identificando ela criminalmente, eu não estou taxando ela de culpada por aquele evento delituoso que ocorrer. Tudo bem? Então, artigo 5º na tela. A identificação criminal, eita, esse artigo é importante. A identificação criminal incluirá o processo datiloscópico e o fotográfico, que serão juntados aos autos da comunicação de prisão em flagrante ou do inquérito policial ou da outra forma de identificação. Então, veja só. A identificação criminal, ele está falando que ela inclui o quê? Ela inclui o processo datiloscópico, que é esse que eu comentei agora, né, das digitais, e o fotográfico, que é das fotografias, que serão juntados aos autos. Aí ele vai no parágrafo único, esses dois artigos têm que ser lidos, esses dois dispositivos têm que ser lidos em conjunto. Em que ele vai e diz, ó, reforma de 2012 que eu falei para vocês. Na hipótese do inciso 4º do artigo 3º, gente, volta aqui comigo. Que hipótese é essa do artigo 4º, do inciso 4º do artigo 3º? É a hipótese em que eu vou proceder
para os fins de investigação. Eu vou identificar quando for essencial para a investigação criminal. Professor, me dê um exemplo desse negócio que eu não entendi até agora. Imagina só a situação que você chega no local do crime, isso aí foi um professor que me explicou esse exemplo dele, né? E aí você chega no local do crime, aquela clássica cena em que você tem uma pessoa, tem um corpo estendido no chão, na verdade, não é uma vida, ali é só um corpo, um cadáver estendido no chão, cravado ali com dois ferimentos à bala, um no peito, outro na cabeça, e você visualiza 2 copos de bebida alcoólica na mesa. E aqueles copos de bebida alcoólica, vamos dizer assim, cerveja. E cerveja você sabe que a gente bebe, pelo menos em geral, gelada. E aí o copo de cerveja estava com aquela cerveja ainda gelada, ou seja, há poucos minutos alguém passou aqui e bebeu cerveja com a vítima, porque tem 2 copos, pelo menos mais uma pessoa estava aqui, né? Pelo menos 2 pessoas estavam aqui, pode ser que essas 2 pessoas, pode ser o assassino, né, o homicida e a vítima. Aí você vai e faz um exame de DNA da saliva contida nos copos de cerveja, né? E aí você percebe que daquele exame, um copo contém saliva da vítima e o outro contém saliva de uma terceira pessoa. Existe uma terceira pessoa. E aí você, beleza. Aí onde é que entra a identificação criminal? Seria essencial para as investigações. Quando eu tenho um forte suspeito, que eu sei quem é, eu não estou precisando identificar ele, não, eu sei quem é. Eu sei que aquela pessoa é fulano de tal. Eu não preciso identificar ele criminalmente por conta de ausência de identificação civil, não é isso. Ele tem identidade, se eu pedir ele me mostra, enfim. Eu não estou precisando identificar criminalmente para fins civis. Né? Eu estou precisando, nem para fins de saber quem é. Eu não quero de identificar aquela pessoa, já sei quem é ela. É um artista famoso, por exemplo. Eu sei quem é, aquela pessoa é fulano de tal. É um cantor famoso, ou sei lá, um ator famoso da televisão. Eu sei quem é. Agora, eu preciso ligar ele, essa pessoa, ao outro copo de cerveja. Preciso ligar os dois. E como é que eu faço para ligar os dois? É simples. É só você fazer o exame de identificação criminal dele, se bater com o do copo de cerveja, então era ele que estava aqui. Eu estou identificando criminalmente ele por conta justamente desse batimento que há entre o material genético colhido no copo de cerveja no local do crime e o material genético colhido da própria parte, do próprio investigado. Entenderam? Então é isso que o parágrafo único diz. Olha só. Na hipótese do inciso 4º, bota na tela. Na hipótese do inciso 4º do artigo 3º, a identificação criminal poderá incluir a coleta do material biológico para obtenção de perfil genético. Que é justamente isso, pessoal. A coleta do material biológico para traçar o perfil genético. É isso que eu quero. Ah, então se eu quero fazer ali, traçar o DNA dele, é isso? Eu quero jogar o DNA dele? Quero. Por quê? Porque com o DNA dele, eu comparo com o DNA do copo de cerveja. Eu falo, tá aí, ó, 2 DNAs iguais, não dá, né? Então, essa pessoa é a mesma que esteve aqui no local do crime. E aí eu posso indiciar, por exemplo, posso proceder ao indiciamento, porque eu tenho provas cabais aqui, elementos de informação muito fortes, que fazem recair sobre determinada pessoa a autoria delitiva desse crime que a gente está investigando. Então é isso que você tem que entender como a identificação criminal para fins, quando ela for essencial para a investigação. É isso, a identificação criminal essencial para a investigação é essa, em que eu sei quem é, eu só quero saber se era ele que estava aqui no local do crime, por exemplo. Entenderam? Então é isso. E essa identificação criminal do inciso 4º, quando for essencial para as investigações, ela comporta 3 tipos de identificação. Não só a de digital e a fotográfica, mas também a genética, que é a principal para você fazer esse confronto. Então vamos colocar aqui na tela uma folha em branco? Coloca lá para mim. Então tá aqui. Vamos colocar aqui. A identificação criminal, vamos colocar assim, ó, IC. A identificação criminal, ela compõe-se de, né, identificação dactiloscópica, fotográfica e, por último, a biológica. Vamos só fazer um resumo aqui de toda a ideia. A datiloscópica e a fotográfica, elas não precisam de autorização judicial quando
Ó, nos casos do artigo 3º, ela só serve para esses casos. Do artigo 3º, incisos. Vamos lá. Todos menos o 4º. 1, 2, 3, 5 e 6. Vamos lá. Artigo 1, 2, 3. 1, 2, 3, 5 e 6. Nesses casos, a identificação só pode ser datiloscópica e fotográfica. E aqui, ó, o delegado procede de ofício. Na verdade, eu posso até ter identificação biológica nesses casos. Tudo bem? A ideia é essa. Agora, o que ele diz aqui é o seguinte, aqui, ó, na hipótese inciso 4º, vamos tentar interpretar aqui o dispositivo. A identificação poderá incluir a coleta de material genético e material biológico. Entendeu? Então, ó, o delegado procede de ofício. Procede de ofício. E se ele procede de ofício, ele não pode, nesse caso aqui, na verdade, ele não pode identificar biologicamente, porque se for para identificar biologicamente, precisa da autorização do juiz. E a única que precisa da autorização do juiz é a do inciso 4º, que no caso que for essencial às investigações. Deu para entender a diferença? Então vamos lá. Bom, essas três aqui, ó, elas podem caber no caso do inciso 4º. Ó, aí aqui é artigo 3º, inciso 4º, né? E aqui, ó, o delegado representa. Olha aí, o delegado representa. Ele pede, né, ao juiz para poder fazer aquele exame e confrontar. Tudo bem? Então é isso. No caso do artigo 3º, o delegado representa. E nesse caso 3º, inciso 4º, inclui os três tipos de identificação. A datiloscópica, a fotográfica e a biológica. Tá bom? Então o único caso em que eu preciso representar o juiz é o caso do inciso 4º, quando for essencial às investigações. E nesse caso de ser essencial às investigações, eu posso incluir a identificação biológica. Para os outros, eu só coloco a datiloscópia fotográfica. É só você interpretar esse dispositivo. Ó. A identificação criminal incluirá o processo datiloscópico e fotográfico. Ponto. Em que caso, professor? Em todos esses aqui, ó. 3, 2, 1, 2, 3, 5 e 6. Nesses casos, inclui-se a datiloscópica e a fotográfica, o processo de identificação. E onde é que vai entrar a biológica? No caso do inciso 4º, ela pode entrar. Mas também pode ser só a datiloscópica e a fotográfica também, no caso do inciso 4º, que é quando for essencial às investigações. Mas é lógico que na maioria das vezes eu quero a do inciso 4º, a autorização do juiz, é justamente para proceder à coleta do material biológico para traçar o perfil genético. Entendeu? Porque é essa identificação que vai definir realmente a autoria, a materialidade, ela vai trazer para mim informação relevante do ponto de vista da investigação. Tá bom? Então vamos para frente aqui, ó. Artigo 5º-A. Os dados relacionados à coleta do perfil genético deverão ser armazenados em banco de dados de perfis genéticos gerenciado por unidade oficial de perícia criminal. Autoexplicativo aí não tem muito o que fazer. Ó. Lembre-se que isso aqui tudo foi feito, isso aqui tudo nasceu por intermédio de uma reforma que aconteceu em 2012 pela incidência da Lei 12.654. As informações contidas nos bancos de dados de perfis genéticos não poderão revelar traços somáticos ou comportamentais das pessoas, exceto determinação genética de gênero, consoante as normas constitucionais e internacionais sobre direitos humanos, genoma humano e dados genéticos. Então veja só, ele diz que a identificação ela não pode revelar traços da personalidade, traços somáticos, comportamentais das pessoas, exceto do gênero, né, a determinação de gênero, consoante as normas constitucionais e internacionais de direitos humanos, para não violar direitos humanos. Afinal de contas, a pessoa tem ali, né, algumas garantias constitucionais. Inclusive, então esse exame ele não pode revelar tudo o que a gente imagina, mas revelar apenas o que foi essencial para a investigação, vedado a revelação de dados somáticos e comportamentais da pessoa. Tá bom? Então, ótimo, professor. Vamos para frente. Parágrafo 2º.
Os dados constantes dos bancos de dados de perfis genéticos terão caráter sigiloso, respondendo civil, penal e administrativamente àquele que permitiu ou promover sua utilização para fins diversos previstos nessa lei ou em decisão judicial. Então, veja só, se a pessoa pega aqueles dados, os bancos de dados desses perfis genéticos, eles são sigilosos, começa por aí, não é todo mundo que pode ter acesso, não é público, eu não posso chegar lá e pedir para olhar, não. Só determinadas pessoas que vão ter acesso, pessoas que realmente tem alguma ligação com aquele banco de dados. Ah, uma pessoa que, não, preciso ver o meu perfil porque eu fui o investigado e eu quero ver que o perfil genético foi traçado sobre a minha pessoa, sobre no meu DNA. Então preciso ver, beleza. Tudo bem, agora o terceiro tem nada a ver com a história. Chegar lá querendo ver, não, porque o banco de dados ele é sigiloso, o banco de dados de perfis genéticos, ele tem caráter sigiloso, de acordo com esse parágrafo segundo que a gente acabou de ler. E aí, quem violar, olha só, respondendo civil e administrativamente, quem promover para fins diversos, aquele que permitiu promover a utilização desse banco de dados para fins diferentes dos fins legais e ou judiciais, se for o caso, né, de uma decisão judicial nesse sentido. Então, pessoal, é isso que eu tinha para dizer. Você tem que se ligar nesse contexto de sigilosidade do banco de dados. Isso é muito importante, inclusive para guardar a intimidade, né, da vida privada das pessoas que são investigadas, tá bom? Então isso aí, mais uma vez, ó, na tela, reforma incluída aí em 2012 pela Lei 12.654. Caminhando aqui adiante, né, caminhando e andando, diria aquele cantor, parágrafo 3º. As informações obtidas a partir da coincidência de perfis genéticos deverão ser consignadas em laudo pericial, firmado por perito oficial devidamente habilitado. Então é aquela história, né? Ah, coincidiu o perfil genético? O perito, através de um laudo pericial, né? O perito oficial, veja que é um perito oficial, tem que ser um perito concursado, com cargo público de perito criminal, vinculado aí à perícia forense, ou então a qualquer órgão que esteja no comando das perícias da polícia. Então, essa pessoa que é a pessoa habilitada para constar em laudo pericial a coincidência de perfis genéticos. Por quê? Ora, não pode ser qualquer pessoa, tem que ser um perito criminal especializado naquela questão de DNA, para ele dizer, ó, esse DNA coincidiu com esse. Eu não posso chegar uma pessoa leiga, eu, por exemplo, se eu pegar, não, esse aqui é igual a esse. Não, eu não posso porque eu não tenho conhecimento técnico para isso. Então, por isso que a lei prevê já isso, para evitar qualquer tipo de análise feita por um leigo que possa levar à identificação criminal de alguém por conta da coincidência de perfis genéticos. Tá bom? Próximo item. O próximo artigo, artigo 6º. É vedado mencionar na identificação criminal do indiciado em atestados de antecedentes ou informações não destinadas ao juízo criminal antes do trânsito julgado da sentença condenatória. Isso é tranquilo, já é uma regra bem conhecida, né? A vedação da identificação criminal do indiciado, né, em atestados de antecedentes. Artigo 7º. No caso de não oferecimento de denúncia ou sua rejeição à absolvição, é facultado ao indiciado ou ao réu, após o arquivamento definitivo do inquérito ou trânsito julgado da sentença, requerer a retirada da identificação fotográfica do inquérito ou processo, desde que apresente provas de sua identificação civil. Olha só, essa regra é importante, você precisa compreender. O que diz o artigo 7º? Ele diz que é possível, é facultado ao réu, após o arquivamento definitivo do inquérito, ou o transjugado da sentença da ação penal, oriundo da ação penal, ele pode pedir a retirada da identificação fotográfica, porque vai ficar a foto dele lá no meio do inquérito, ou no meio da ação penal, um negócio altamente constrangedor. Né? Ele pode pedir a retirada, caso o inquérito tenha sido arquivado, então tenha transitado em julgado a ação penal, porque não precisa mais aquela foto estar ali, ele já foi apenado, ele já foi sentenciado, ou então o inquérito foi arquivado, ele não é o autor do crime, vai ficar aquele negócio ali? Não, ele pode pedir para retirar, desde que ele apresente provas de sua identificação civil. Cuidado com isso, ó, que é danado para a prova de concurso, deixar isso daqui para lá, ó, desde que apresente provas de sua identificação civil. Então, a prova de concurso, ela não menciona esse finalzinho, então você tem que ficar ligado nisso, tá bom? Vamos para frente aqui. Então, artigo 7º foi... Artigo 7º-A, ele fala aí da exclusão dos perfis genéticos dos bancos de dados, que ocorrerá no término do prazo estabelecido em lei para a pressão do delito, ou seja, demora muito, né? A exclusão ela pode ocorrer só depois que prescrever o crime.
E no 7º B ele diz que a identificação criminal será armazenada em banco de dados sigiloso, a gente já tinha visto isso, conforme regulamento expedido pelo Poder Executivo. Claro, é o Poder Executivo que vai administrar esse banco de dados e vai, obviamente, promover aí um regulamento para manter a sigilosidade desse banco de dados. Isso aí a gente tá tranquilo. E o artigo 8º, que não precisa nem a gente comentar, que é sobre a entrada em vigor da lei que não teve vacatio legis, entrou na data da publicação, tá bom? Então, pessoal, era isso. Ficou legal aí, quase 30 minutos nós estamos chegando agora, estabelecendo aí o final do bloco. A gente falou sobre a lei de identificação criminal e a gente vai caminhar, vai continuar falando sobre legislação penal extravagante a partir do próximo bloco, já com uma lei muito relevante para concurso público, que é a lei de crimes hediondos. Um abraço e até lá.